Vou dar início à nossa reunião e, como sempre, agradeço a todos pela sua presença. Lhes desejo muito gozo, paz, alegria e felicidade. Portanto, eu os saúdo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Também o faço em nome do primaz e profeta apostólico, o nosso santo e amado irmão Aldo, desejando a todos a graça de nossa querida Mãe Maria Santíssima e dela, a Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. A minha saudação também é dirigida a todos os nossos amigos e irmãos internautas que a partir deste momento se conectam à nossa reunião, a ser transmitida aqui da cidade de Duartina. Portanto, eu os convido os aqui presentes a se colocarem em pé os que puderem. E para iniciarmos a nossa reunião, vamos entoar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de reverência, eu irei orar. Ó Altíssimo Deus, poderoso e eterno Pai Celestial, é com grande alegria que novamente nós retornamos a esta casa, Santa Casa, que é o tabernáculo onde o Senhor se manifesta para abençoar a cada um de nós, abençoar os seus filhos que aqui se propõem estar diante da tua presença para lhe adorar e bendizer o teu santíssimo e bendito nome. Nesta oportunidade de mais uma reunião de oração, estaremos expressando ao seu Divino Espírito Santo toda a nossa gratidão pelas bênçãos preciosas que a cada dia nos tem oferecido, por mais um dia de vida que nos concedeu e pela oportunidade de nesta noite aqui nos reunirmos para juntos estreitarmos o nosso laço de amizade e nos aproximarmos cada vez mais do seu Espírito, porque é dele que vem toda a graça e a sabedoria divina. Mediante a isto, ó Pai, venho eu pedir mais uma vez que o Senhor possa estender as tuas santas mãos e abençoar todo o nosso trabalho, porque através do trabalho o qual iremos realizar, expressamos também a nossa gratidão ao nosso amado Mestre, o nosso bondoso Jesus, que veio a esta terra, se deu em sacrifício para a remissão dos nossos pecados e cumpriu a sua palavra juntamente contigo, ó Pai, de enviar o Espírito Consolador, que é a nossa santa e querida Avó Rosa.
Agradecemos a nossa querida mãe, a Virgem Maria Santíssima, porque através dela tivemos toda esta oportunidade, que nos tempos presentes também nos é oferecida, porque através do ministério de mãe, do Filho de Deus, ela pôde assim, não só realizar o seu ministério, mas nos dar a oportunidade para que o seu Filho viesse a esta terra, trazer as boas novas do reino celestial. E é por isso, ó Mãe, que nós lhe adoramos, bendizemos o teu santíssimo e bendito nome e te agradecemos porque hoje nós temos Jesus. Temos também a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo. E tudo isto é proveniente do ministério, o qual a senhora abraçou com grande abnegação. Agradecemos também a ti, ó Santa e bendita Vó Rosa, porque tu és o Espírito Consolador da promessa do nosso amado Mestre, o nosso Senhor Jesus. E juntamente com aquele a quem a senhora preparou para te representar na obra desta Igreja Apostólica, no transcorrer de 44 anos, enquanto viveu naquele corpo santo, nós tivemos a oportunidade de novamente ouvir a sua voz. Por isso nós te adoramos e te agradecemos e bendizemos também o teu santíssimo e bendito nome. Agradecemos também a ti, ó querido primaz e profeta, santo e amado irmão Aldo, porque foi através do Senhor que a Santa Vó Rosa, lhe usando, deu a nós a sabedoria, o entendimento, para que pudéssemos assim aproveitarmos todas as reuniões para o conhecimento e entendimento acerca do reino dos céus. Nos trouxe as revelações do reino celestial, o qual nós não sabíamos, mas através das revelações que o Senhor nos concedeu, nós passamos a entender o amor divino e como se processa todo o trabalho que o nosso Pai realiza em prol da raça humana. Querido irmão Aldo, estamos iniciando esta santa reunião e eu peço a tua bênção e a tua graça, não somente para nós, mas para todas as reuniões apostólicas, inclusive para os nossos amigos e irmãos internautas que já estão conectados, portanto, ao nosso trabalho. Querido primaz, que o Senhor tome conta de todo este trabalho, abençoando os seus obreiros na realização e no cumprimento do seu ministério, independente de suas funções. Agradecemos porque sabemos que juntamente conosco estão santos e anjos, apóstolos e profetas, que o Senhor enviou para poder fazer parte da nossa reunião. E é por isso que agora eu entrego a mesma em tuas mãos, pedindo que conosco esteja do princípio ao término da mesma, para que a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo se manifeste em nosso meio, para que a sua presença, a presença do Consolador e também da nossa querida Mãe Maria Santíssima seja sentida. Enfim, ó querido primaz, eu declaro consagrado e iniciado mais esta santa reunião de oração. Amém. A seguir eu convido os irmãos para entoarmos o próximo hino, que é o hino de número 82, Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador.
brilhante, luz de fulgor e amor, da Santa Rosa e seu sucessor. Então seremos guardados neste grande celeiro, Igreja Apostólica, Igreja do Reino do Céu. E assim, meus queridos irmãos, agora nós vamos passar para a parte da meditação, aonde nós iremos meditar. E meditar nada mais é do que observar e estudar o assunto proposto para o presente momento.
Em primeiro lugar, vamos falar sobre o valor da reunião de oração. Ensinos do irmão Aldo, publicado no Boletim Oficial de 2003. Lembro aos irmãos e irmãs da sede da Grande São Paulo, das cidades vizinhas, das congregações do interior e de outros estados, que a reunião de oração sempre teve grande importância para os apostólicos. Ela é dedicada ao louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, sendo um momento em que todos os presentes são alimentados e fortalecidos espiritualmente pela unção e virtudes concedidas através da Santa Vó Rosa. Mesmo aqueles que por motivo justo não puderem estar presentes fisicamente, devem manter seus pensamentos voltados para a reunião, especialmente no momento da oração. Assim também serão abençoados e fortalecidos no Espírito. Por isso, convidamos a todos que tiverem condições a se esforçarem para participar das reuniões de oração, reconhecendo seu valor essencial para o aperfeiçoamento espiritual do nosso povo. Daí eu dizer, queridos irmãos, de acordo com as palavras do santo irmão Aldo, o valor da reunião de oração reside na oportunidade de fortalecermos a nossa fé. Ou seja, o valor desta reunião de oração nos dá a oportunidade de buscarmos o fortalecimento, de fortalecermos a nossa fé através da reunião. Com os hinos que são apresentados, com o trabalho que é realizado e principalmente com a mensagem, que tem como objetivo recordar, instruir os mais novos, recordar os mais antigos nesta jornada e, enfim, nos fazer entender o valor e a importância de todo o trabalho que aqui é realizado. Porque esta igreja existe com a finalidade de recuperar almas e prepará-las para a glória de Deus, o nosso Pai, para o seu reino. Mas prosseguindo, ainda diz mais. Promover a unidade entre os membros da igreja. O que é promover a unidade entre os membros da igreja? É nos aproximar como filhos de Deus. Porque se somos filhos de Deus, na realidade nós somos irmãos, independente da cor. Mas nós somos irmãos. Porque Deus é um só. Maria Santíssima é uma só. Nós temos um Pai, uma Mãe Celestial, um Pai e uma Mãe Celestial. Temos um irmão celestial, que é Jesus, o nosso Mestre, o nosso Divino Salvador. E temos ainda uma avó e mãe, que é a Santa Vó Rosa. E mais um outro irmão de grande poder e autoridade, o nosso santo irmão Aldo. Sem contar aqueles que já vivem no reino dos céus e outros que estão no descanso, sendo preparados à nossa semelhança para quando vier ou quando chegar aquele grande dia de sermos levados todos para o reino dos céus, para vivermos com Deus na eternidade. Então, irmãos, esta igreja procura promover a nossa união, nos ensinando a nos amarmos uns aos outros, como verdadeiros irmãos, com amor fraternal, sem fazer distinção, porque esse tem mais e aquele tem menos. Então, nos proporciona, irmãos, a unidade espiritual que Jesus sempre desejou e que ele pediu ao Pai, para que nós fôssemos um com eles, como ele e o Pai são uma só pessoa. Mas ainda tem mais aqui para podermos analisar. Buscar a direção divina, que é buscar
o entendimento, a sabedoria, a ajuda divina da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Mãe Maria Santíssima, de Deus o nosso Pai, do seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, buscar a direção divina nada mais é do que nós nos entregarmos nas mãos deles para que eles venham a reger a nossa vida, venham guiar os nossos passos. Mas para isto é necessário que eu, o senhor, a senhora, façamos a nossa parte. E deixemos que eles tomem conta da nossa alma, do nosso espírito. Agora, isso também não quer dizer que nós não vamos precisar trabalhar, né? Não, nós vamos precisar todos os dias cuidarmos das nossas obrigações, trabalharmos, cuidar dos compromissos, cuidar da família. E também nos atentarmos à igreja, com o trabalho da igreja. E, buscando esta ajuda divina, deixando eles guiar as nossas vidas, nós seremos sempre felizes e abençoados em todo o nosso viver. Portanto, irmãos, a reunião de oração é um momento de comunhão com Deus, onde se compartilha com Ele, Pai, as dificuldades da nossa vida, e pedimos uns pelos outros e agradecemos as bênçãos recebidas. Portanto, irmãos, aí nós observamos o valor que tem as nossas reuniões e como elas são importantes. Porque quando chega o momento da oração, o que se dá? Se dá que nós nos aproximamos de Deus, porque Deus, o nosso Pai, também aproxima. Só existe que eu saiba, de acordo com aquilo que aprendemos nesta igreja, duas oportunidades em que Deus, o nosso Pai, aproxima o seu trono da face da terra. No batismo e também na reunião de oração. No batismo para ungir as águas. Não que ele precise se aproximar para ungir as águas do tanque batismal. Porque mesmo do seu trono, ele tem essa condição de o fazer. Ele é Deus, ele tem poder para isso. Mas ele procura se aproximar, não somente para ungir, mas também para assistir o batismo. Todos quantos naquele momento se entregam a ele de corpo e alma. E a reunião de oração, ele se aproxima para ouvir as nossas petições. Por isso é necessário que saibamos usar de sabedoria. Em primeiro lugar, louvar e glorificar, agradecer, pedir a bênção, rogar pelo próximo, rogar até mesmo, sabe por quem? Pelos dirigentes das nações, para que se entendam, para que não crie conflito e traga sofrimento para o seu povo ou para a nação. Também devemos pedir que o Pai tenha muita misericórdia, para que possamos continuarmos trabalhando e alcançarmos as almas para o reino dos céus. Puderam observar o valor da importância da reunião de oração, que é para fortalecer e alimentar o nosso espírito, e é uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Agora, nós vamos dar continuidade e vamos observar a mensagem que também nos fora enviada, proposta para ser apresentado nesta reunião, que tem a finalidade de, mais uma vez, porque não é uma mensagem nova, ela vem do livro Evangelho do Reino dos Céus. É sobre a distinção do Espírito, como podemos discernir os Espíritos. Afinal de contas, se não me falha a memória, na reunião de domingo, eu disse para os irmãos que nós somos espíritos ainda vivendo em um corpo físico. Só que o que nós fazemos, as nossas ações é através do nosso corpo. E o nosso corpo, portanto, ele fala. Eu não estou falando da voz, mas
no sentido físico, o nosso corpo mostra o que trazemos dentro da nossa alma. Que pode ser coisas boas, ou também pode ser coisas negativas. Pois bem, iniciando a leitura da mensagem, segue-se o seguinte texto. Nesta igreja apostólica, por meio da sabedoria que recebemos do Espírito Consolador, nossa santa e querida avó Rosa, e de seu sucessor, o santo irmão Aldo, ensinamos a distinção ou a diferença entre o verdadeiro espírito de luz e o espírito das trevas. Orientamos os que creem a fortalecer a sua fé e compreender melhor a natureza dos espíritos, para que possam valorizar a vida com Deus. O corpo humano foi criado com a finalidade de servir de habitação do Espírito, criado por Deus o Pai, à sua semelhança. O Espírito santificado do ser humano é de Deus e recebe virtudes e sabedoria do Espírito Santo, tendo sido criado para a honra e glória do Senhor. Está bem claro em nossa doutrina que o Espírito de Deus é vivificante, estimula, encoraja, inspira a prática do bem, enquanto o Espírito das trevas é causador de males. O Espírito de Deus cura, salva e santifica. Já o Espírito do mal corrompe, prejudica e destrói. Por isso, os filhos de Deus precisam buscar sabedoria para distinguir, isto é, observar os espíritos e se livrar dos males e da morte. O Espírito Divino ama o bem, a justiça, a ordem e disciplina, buscando a santidade pela obediência ao Pai, a Jesus e ao Consolador. O espírito das trevas, por sua vez, fomenta, isto é, incentiva a prática, ao pecado, aos vícios, à indecência, os divertimentos desenfreados, à imoralidade, satisfazendo os desejos materiais e carnais. Mas vamos aqui fazer uma pequena pausa para analisarmos o que é pecado, irmão. Mas o que é pecado de acordo com as palavras do santo profeta irmão Aldo. Certa vez, na minha, posso dizer, adolescência, conversando com o nosso querido primaz, não sei dizer como surgiu o assunto entre eu e ele. Mas sei que, em dado momento, o irmão Aldo disse para mim: o pecado é igual 1 mais 1. E 1 mais 1, se somando, são 2. E, numa fração de segundo, voltou-se novamente para mim e disse: só que o pecado se multiplica. Então vamos analisar. 1 mais 1 é 2, 2 vezes 2 são 4 e vai se multiplicando. Como observar o pecado? O que é pecado? Pecado é a soma de erros que a pessoa comete ao longo de sua vida, ao ponto de manchar a alma e, se não houver arrependimento, perder a salvação, o direito a viver com Deus na eternidade e ficar na eternidade sem Deus, sob o jugo do poder das trevas, no sofrimento constante, aonde não existe paz nem alegria. E eu me lembro que também, além das palavras do irmão Aldo, eu me lembro das palavras do bispo, que dizia que nas trevas é assim, é um açoitando o outro, que significa que existe uma guerra constante entre eles. Mesmo sendo do mesmo reino, eles vivem numa guerra constante, um maltratando o outro, um batendo no outro. Portanto, o irmão Aldo, ao dizer que o pecado se multiplica, vamos analisar a soma de erros na vida da criatura. Fumar é um erro, porque além de prejudicar a vida do corpo, tirar a saúde, também prende a pessoa no vício do uso do tabaco. Beber é outro erro,
porque também destrói a vida do corpo, e principalmente o organismo em si. E além de prejudicar o organismo, ainda prejudica também o espírito, porque o espírito fica preso naquele vício. 1 mais 1, 2, o que o irmão Aldo disse. Pecado é a soma de erros. 1 mais 1, 2, já são 2. E aí vai sucessivamente. Uso de entorpecentes, furto, roubo à mão armada. E não precisamos ficar citando, né? Mas já se multiplicou. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Vai crescendo. Irmãos, e o incrível é que o espírito de uma criatura pode ter não vou dizer uma infinidade, mas uma quantidade muito grande de maus costumes, maus sentimentos, de coisas perniciosas dentro de si. E é por isso que, infelizmente, a gente vê por aí, através de tomar conhecimento de noticiários, a maldade que existe no mundo. Mas esta maldade não existe somente porque a pessoa se afastou de Deus. Mas é como diz, ela é fomentada, isto é, incentivada através da prática do pecado ou através da prática dos erros. Irmãos, existem 2 tipos de inspiração. A inspiração que vem de Deus, dos seus santos, que nos inspira, isto é, nos propõe sempre a praticarmos o bem para a nossa felicidade. Mas o outro, o inimigo de nossas almas, também ele usa de inspiração. Só que é o inverso da inspiração divina. Ele inspira toda a maldade, inspira a criatura a ser má, a prejudicar o seu semelhante, a imprimir sofrimento na vida do seu semelhante. Então, são 2 inspirações. E nós precisamos tomar cuidado. E nós precisamos estar atentos para sempre vigiarmos e sabermos de que forma nós estamos sendo inspirados. Se é por Deus ou pelo inimigo. Aí alguém diz assim, mas eu sou apostólico. Tá, ser apostólico é uma coisa. Agora, não quer dizer que o apostólico não possa ser inspirado pelo poder do mal, que pode acontecer, por falta de vigilância. Pode ocorrer de um apostólico ou uma apostólica ser inspirado pelo poder do mal. Por isso, os filhos de Deus precisam buscar sabedoria para distinguir os espíritos e se livrar dos males e da morte. O Espírito Divino ama o bem, a justiça e a ordem e a disciplina, buscando a santidade pela obediência ao Pai, a Jesus e ao Consolador. O Espírito das Trevas, por sua vez, como disse, fomenta, isto é, incentiva a prática ao pecado, aos vícios, à indecência, os divertimentos desenfreados, à imoralidade, satisfazendo os desejos materiais e carnais. Quando o homem, ou seja, a criatura, se arrepende, abandona seus erros e se entrega à verdade, a Jesus, que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi desta forma, irmãos, que nós começamos a nos afastar daquilo que não é bom. Porque a Santa Avó Rosa, agindo com o poder que ela recebeu, ela nos convenceu, de acordo com as palavras de Jesus. Ela nos mostrou a verdade e ao entendermos que estávamos errados, então nós passamos a nos abster, isto é, deixar da prática daquilo que não é bom. Porque além de não trazer nenhum favorecimento, também por outro lado, tira a alegria e tira o prazer de viver. E é por isso que muitas pessoas, não vou dizer muitas, né? Mas algumas pessoas chegam ao ponto, ao auge, de tirar a vida do próprio corpo. Porque já não crê mais em nada. E acha que tirando a vida do corpo vai descansar, quando na realidade não vai descansar. Porque aquele que tira a vida do próprio corpo se condena a si mesmo. Porque ninguém tem direito de tirar a própria vida. A vida é um dom que Deus nos concedeu. Então é um pecado muito gravíssimo.
E aí tiram a vida do corpo e depois percebe que a vida continua não no corpo, mas o espírito continua vivo, vivo no sentido de existir na eternidade, mas longe de Deus e num sofrimento profundo, aonde não existe nada que possa ser feito para que aquele espírito tenha paz novamente. Mas se entrega ao Consolador. Quem se entrega ao Consolador recebe o perdão, é santificado, é batizado com o Espírito Santo. O Consolador e o Supremo Pastor o envolvem com a graça divina, com a ajuda divina, com as bênçãos e unção. E os seus anjos permanecem ao redor, protegendo, amparando e abençoando. Por isso, é muito importante, irmãos, o processo de purificação do Espírito. Por que é importante esse processo de purificação? Mas quando eu me batizei, o meu espírito não foi purificado? Foi. Mas este processo precisa continuar em andamento. Porque por um pequeno descuido a pessoa pode começar a manchar o espírito, a alma novamente. Então, este processo de purificação vai ajudar para que a pessoa esteja em comunhão com Deus e os seus santos. E todo aquele que está nesse processo de purificação é conhecido pelos santos de Deus. Sabe de que forma? Através do Espírito, porque o Espírito da pessoa é o Espírito de luz. Deus é um Espírito de luz que vai além da compreensão. A pureza do Espírito de Deus é tão intensa que a Santa Avó Rosa, quando vivia em seu corpo físico, o seu espírito era arrebatado aos céus, era colocado diante de Deus, ela, acredito eu, que recebeu autorização para poder falar a respeito do assunto aos outros dois da direção, que também nos explicou que Deus é um espírito, é uma pessoa espiritual, que vive em um corpo celeste, como eu já lhes disse. Mas devido à pureza do seu espírito ser tão intensa, que é uma luz. É um ser, vamos dizer assim, luminoso, de alto poder. Vou dizer de alta potência, porque todo poder reside no Espírito do Pai. E o interessante é que a Santa Avó, que já estava sendo preparada para ser o Espírito Consolador, ela dizia aos outros dois da direção, que quando ela estava diante do Pai, o nosso Deus, ela dizia, Ele é uma pessoa, e nós somos a semelhança dEle. Só que eu não consigo ficar olhando para Ele, devido à pureza do seu Espírito, e ela já era preparada, estava sendo preparada para ser o Espírito Consolador. Agora imagine, se ela, que é preparada para ser o Consolador, não conseguia fitar a Deus, imagine nós, que ainda estamos nesta terra. E como dizia a irmã missionária Odete, né? A gente pensa que quando terminar a vida do corpo, tendo o direito de ser levado para o reino dos céus, que vai chegar lá, já vai vendo Maria Santíssima, vai ver Jesus de imediato, e não é assim não. Tá? No momento oportuno que eles acharem, nós poderemos contemplar a eles. Mas não é assim. Eu acredito que a pessoa que mais deve ser visualizada pelos apostólicos é o Santo Irmão Aldo. E até mesmo a Santa Avó Rosa, mas principalmente o Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque nós somos o povo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lá tem o povo de Moisés, tem o povo de vários profetas. E pelo que nos foi mostrado e nos dá o entendimento que cada povo tem a sua região no reino dos céus. Não é misturado, não. São regiões, como se fossem nações igual aqui na terra. Mas, amados irmãos, estava falando do processo de purificação, de pureza do Espírito. É necessário. Irmãos, a gente coloca a água no filtro para quê? Não é para tirar as impurezas? Então, irmãos, a mesma coisa se dá
com relação ao nosso espírito. Mas eu fui batizado, sim, fomos batizados, mas nesta terra existem pedras de tropeço. A cada dia, a cada hora, a cada momento, até se nós não tomarmos cuidado, o pensamento nosso pode se tornar um perigo para nós mesmos. Então nós temos que fazer este processo de purificação do espírito. E como fazer esse processo? Evitando tudo quanto não faz parte que não faz parte da vida do Filho de Deus. Evitando falar do nosso semelhante, falar mal. Se não tem como ajudar, também não vamos atrapalhar, né? A realidade é essa. Então, evitar falar mal do nosso semelhante, olhar as coisas com maus olhos. E o que quer dizer olhar com maus olhos? É a malícia. Aí já olha alguma coisa já com malícia, com aquele sentimento escuso. Pode ser de cobiça, ou pode ser, por que não dizer de outra forma, além da cobiça, o desejo. Porque tem a cobiça e tem o desejo. A pessoa pode olhar para alguma coisa cobiçando. Agora, quando ela começa a desejar, aí é o pior, porque aí ela quer aquilo para si. Então, tudo isso deve ser evitado em nossa vida. Assim, o espírito do mal não pode permanecer na vida do convertido e obediente, pela unção e pelo poder do Espírito Santo Consolador. A pessoa é liberta dos males que afetam o corpo e a alma. A alma do pecador, ouçam bem, a alma do pecador presa às trevas, pelos prazeres e pensamentos indignos, ela é explorada, ou seja, usada pelo espírito mal, que se serve do corpo da pessoa para alimentar as suas paixões e vícios, causando doenças e perturbações. É por isso que nós vemos pessoas muitas vezes perturbadas, tá? Outras doentes. Agora, não é quer dizer que toda pessoa que está doente também é por causa da situação de paixões e vícios. E principalmente no caso do apostólico. Porque o corpo também se desgasta, irmãos. Então nós podemos adoecer por causa do desgaste do corpo. Podemos sofrer uma intempérie na nossa vida. Agora, quando é por causa de paixões e vícios que são alimentadas, a pessoa alimenta a si e alimenta o espírito das trevas, porque aí ele começa a querer viver na companhia. Aí começa a ter, eu chamo de um inquilino indesejado, que passa a querer viver na companhia do outro. Ele não entra no corpo, porque se entrar no corpo a pessoa fica louca. Tá? Porque não tem como habitar dois espíritos no mesmo corpo. Tá? Mas ele fica na companhia, isto é, numa certa distância e aproveitando o deleite do ser humano. Por exemplo, quem usa entorpecente? Usa entorpecente não só porque, infelizmente, se viciou, gostou, tá? E agora não consegue largar. E não consegue largar porque o espírito das trevas que o acompanha não deixa. Fica sempre inspirando aquela pessoa para mais e mais e mais e mais, até levar que aquela pessoa a perder a vida do corpo, para prender a pessoa definitivamente nas trevas. Irmãos, isto a gente só conhece através desta igreja. Não há nenhum outro lugar que ensina com tanta clareza como a nossa igreja. Então, irmãos, lembre-se, a alma do pecador ou da pessoa que vive na prática de erros, fica presa às trevas pelos prazeres e pensamentos indignos e é explorada, isto é, usada pelo espírito mal, que serve do corpo da pessoa para alimentar as suas paixões e vícios, causando doenças e perturbações. Por isso é importante a vigilância na vida do Filho de Deus, na vida do apostólico. Porque senão, mesmo inconsciente, podemos estar emprestando o nosso corpo, né, para
a prática de coisas erradas e para o espírito das trevas, para que um espírito fique se alimentando. Por isso, em certos casos, se torna difícil a libertação da criatura, mas não impossível. Se torna difícil, mas impossível não. Mas entregando-se a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e vivendo em obediência neste caminho santo, o espírito se limpa. O processo de purificação. Com a ajuda da Santa Avó, porque se também não tiver a ajuda da avó e do Santo Irmão Aldo, a pessoa não consegue limpar o espírito, não. Porque o espírito oposto, o espírito do mal, vai continuar sempre ali inspirando as coisas erradas. Recebe o perdão com as virtudes do Espírito Santo, tornando-se um espírito de luz, semelhante aos anjos celestiais. Muitas vezes o espírito das trevas não se conforma com essa separação e tenta colocar obstáculos, pois antes caminhavam juntos, agora são opostos, um cheio de luz e o outro de trevas. O fiel, porém, não tem mais prazer no pecado, nos vícios e nem nos costumes indecentes. Mas para isto é necessário evitar o pecado, abandonar os vícios e as tentações. Abandonar os vícios e as tentações não prevalecerão se o espírito for forte. Mas para ter o espírito forte é preciso do quê? Primeira coisa, se alimentar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. E no dia a dia, continuarmos alimentando o nosso espírito. Porque no dia a dia a gente não precisa alimentar o corpo. Senão o corpo se enfraquece. A mesma coisa é em relação ao espírito. No dia a dia nós precisamos alimentar o nosso espírito. Mas aí alguém diz assim, mas pastor, não tem Santa Comunhão todos os dias. Realmente não. Tá? A celebração do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus não é oferecido em todos os dias. Existem os dias específicos em nossa igreja. Mas como então o Senhor diz alimentar o espírito? Precisamos alimentar o nosso espírito através da leitura, pode ser do boletim, da leitura dos livros que alguns têm em casa, mas está lá empoeirado, está lá na estante, lá cheio de poeira, porque comprou, leu uma vez só e não lê mais. Não é assim. É necessário continuar fazendo a leitura, porque cada vez que nós fazemos a leitura dos livros da igreja, nós encontramos mais pontos, mais detalhes, que na primeira vez nós não vimos. É interessante a doutrina da nossa igreja. Se você pegar um boletim e fazer a leitura dele hoje, é uma coisa. Se faz a leitura dele amanhã, você já vai observar outros detalhes. Se você fizer depois da manhã, mais detalhes irão aparecer. Irão aparecer sempre detalhes e mais detalhes. E como eu sempre digo, aqueles detalhes que chamam a atenção da nossa vida, geralmente é aquilo que nós precisamos colocar em prática em nosso viver para melhorarmos o nosso comportamento. Mas como disse, o espírito das trevas não se conforma com isso. Porque antes viviam juntos como dois colegas, né? Dois amigos, todos dois praticando as mesmas coisas, tá? Só que um em espírito e o outro ainda na vida do corpo. Só que aquele que estava na vida do corpo conheceu essa doutrina. Ao conhecer essa doutrina, se converteu a esta fé. Ao se converter a esta fé, se afastou das coisas erradas. Aí o espírito que caminhava junto com aquela pessoa, que veio para esta igreja e se entregou nas mãos da Santa Avó, fica chateado. Como diz, perdi um amigo, né? Perdi uma pessoa que nós vivíamos juntos. E aí ele começa a procurar colocar obstáculos. Ele não fica mais na companhia. Porque se estiver na companhia, ainda está prejudicando a vida da pessoa. E tem mais uma coisa, tá? Não que ele seja bonzinho, tá? Mas tem hora que eu fico imaginando que ele fica até bem irado. Porque alguns dizem, mas eu fiz isso aí por causa dele. E ele não foi, ele nem está sabendo. Na realidade, a pessoa fez porque quis fazer. Mas aí diz que, para se justificar, diz, não, eu fiz isso por causa que ele me inspirou, ele fez isso, ele fez aquilo. E joga a culpa nas costas dele. Não que ele seja bonzinho. Tá? Mas, irmãos, nem tudo o que a pessoa pratica, geralmente, é inspirado pelo poder do mal.
Não vou dizer que não tem uma pequena pitadinha de influência, porque tem. Mas, na realidade, o que a pessoa pratica de errado é porque está guardado dentro do próprio espírito dela. Mas, como disse, mas para isto é necessário evitar o pecado, abandonar os vícios. E as tentações não prevalecerão se o espírito for forte. Então, para buscar o fortalecimento do espírito, nós temos os livros de doutrina, nós temos um acervo de hinos, que eu digo para os irmãos, tá? Eu viajando, usando o celular, eu coloquei tanto hino que fiz uma viagem que eu tive que parar de ouvir os hinos. Aí fala assim, mas parar de ouvir os hinos por quê? Porque a nossa mente também tem limites. Ah, mas é hinos da igreja. Sim, mas tem limites para você ficar ouvindo. Porque o nosso cérebro, ele fica... ele é condicionado a limites, a disciplina. Até o nosso cérebro é disciplinado. Mas eu ouvi tantos hinos que ainda não cheguei no final da viagem. E quando eu cheguei no final, ainda existia mais hinos. Então nós temos um acervo muito grande. Então dá para alimentar com os hinos, dá para alimentar com a leitura dos livros, dá para alimentar com os boletins. Ah, mas eu não tenho boletim, mas a maioria tem celular. Acessa o site da igreja. É só acessar o site. E outra, também para alimentar, vem as reuniões. Inclusive reunião de oração igualmente a esta. Porque em casa, irmãos, nós não vamos alimentar o nosso espírito. Ah, mas eu assisto a reunião online. Irmãos, me desculpe, tá? Mas para assistir uma reunião online em casa, você tem que estar sozinho. Porque se tiver alguém com você, você não assiste. E se tiver criança, pior ainda. Porque aí a criança passa correndo, gritando, naquilo que você olha para a criança, você já perdeu uma vírgula da mensagem que estava sendo proferida. A campainha toca, você tem que ir lá atender. O telefone toca, você tem que ir lá atender. Agora na igreja não, aqui nesse ambiente não. Pode até tocar o telefone de alguém, por um discute, ficou com o som ligado, né? Não bloqueou. Pode até acontecer. Tá? Mas aqui já fica mais difícil para se perder esta comunhão. Apesar que tem um caso muito interessante. Eu acredito que dá para me contar. Tá? Não vai me causar problemas, né? Porque mesmo sendo exemplos, tem hora que tem que tomar cuidado, que senão ainda acaba dando problema. Né? Mas é o seguinte, eu me lembro de um fato muito interessante, de uma pessoa, vou dizer assim, tá? De uma pessoa que chegou e foi cumprimentar o irmão Aldo. E o irmão Aldo olhou para aquela pessoa e disse, que bacana, há quanto tempo você não vinha na igreja? Aí a pessoa olhou para o irmão Aldo e disse, o senhor está enganado. Agora, desde quando o irmão Aldo se enganou com alguma coisa? Mas disse, o senhor está enganado, eu estou sempre na reunião. Aí o irmão Aldo disse, não, quem está na reunião é o seu corpo, porque o seu espírito está sempre lá para fora. Você está sempre pensando nisso, naquilo, você não presta atenção. E aí? Então pode acontecer também de alguém estar na reunião, mas com o pensamento longe. Pensando amanhã como ganhar um pouquinho mais de dinheiro, como resolver um determinado problema. Pode acontecer. E é por isso que quando nós chegamos na igreja, já que viemos para a reunião, nós devemos estar com o nosso espírito voltado para a reunião. As demais coisas depois a gente vê. E se fizermos isso com sinceridade e com fé, pode ter a plena certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm muito mais facilidade para poder ajudar na resolução de um determinado problema. Não importa qual seja, porque poder eles têm. Neste caso, é necessário ser fervoroso, perseverante, sem ceder a dúvidas ou a descrença. Também é necessário alimentar o espírito com a leitura da doutrina, ouvir mensagens e hinos e se esforçar para sempre praticar a disciplina apostólica. Agora, eu digo aos amados irmãos,
Jesus mantém essa separação e o Consolador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Maria Santíssima, nos cobre com a sua graça, que é a ajuda divina. O convertido passa a desfrutar, que é se beneficiar de paz, que é a tranquilidade, saúde e felicidade. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas eu vivo doente. Ora, se o seu corpo está fraco, desgastou, eu também vivo doente. Com uma dor aqui, outra dor ali, e assim vai indo. E o bacana, sabe o que o irmão Aldo disse a respeito das dores? O irmão chegou lá e falou para o irmão Aldo, aliás, o irmão Aldo perguntou: e aí, como é que vai? O senhor está bem? Aí o irmão pegou e falou para ele: irmão Aldo, tirando as dores, aí o irmão Aldo disse: eu nunca vi um velho que não tenha dor. É sinal que você está vivo ainda, está no corpo. Então, amados irmãos, o irmão Aldo era direto, e muitas vezes o irmão Aldo dava certas respostas que podemos dizer que é como se fosse uma parábola para poder acordar a pessoa. Ah, e tem mais um outro ponto. Muitas vezes as dores também permanecem, sabe por quê? Porque enquanto a pessoa está sentindo dor, ela está se lembrando da avó. Porque tem pessoa que se a conta tiver abarrotada, cheia de dinheiro, não tiver problema nenhum, nenhuma dorzinha, não lembra mais de Deus não, esquece. Então, há determinados casos que a avó deixa a dor permanecer, ela vai aliviando, mas deixa a dor permanecer, porque enquanto a pessoa está sentindo dor, qual que é a palavra? Ai, santa avó, está doendo aqui, ai, irmão Aldo, ai. Está sempre se lembrando. Enquanto isso, ela vai realizando a obra na vida da pessoa e ajudando a pessoa a se purificar, e quando chegar a hora, partirá para o reino dos céus. Esta doutrina é notável, verdadeira e confirmada pelo poder do Espírito Santo concedido a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a fim de livrar as criaturas dos males e do laço da morte. Então, quando a pessoa se converte com sinceridade e pratica tudo de acordo com os ensinamentos desta igreja, até o espírito que acompanhava a pessoa não pode acompanhar mais, porque aquela pessoa passou a ser um espírito de luz. Está claro que o espírito do mal não pode habitar entre os verdadeiros filhos de Deus. Onde há santificação, o mal não permanece. O homem sem Deus, cheio de vícios e pecados, sofre com doenças, perturbações, pois o seu espírito reflete os sentimentos e os prazeres do corpo. Reflete o que está guardado lá dentro, tá? Que ninguém vê, mas os céus vê. Vivendo no erro, no pecado, fica desamparado, sofre por falta da graça de Deus e do Consolador. Mas o homem fiel, isto é, a criatura obediente, santificada pela prática do Evangelho e protegido pela graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, oferece resistência aos ataques dos espíritos maus. Seu anjo da guarda, enviado pelo Consolador, pelo Santo Irmão Aldo, o acompanha, fazendo com que os espíritos maus sejam derrotados, afastados. O espírito do homem santo é semelhante ao de Deus e não se mistura com as trevas. No reino de Deus todos são santos. E esta igreja apostólica, por pertencer ao reino dos céus, os fiéis se libertam dos vícios, são purificados e adquirem a natureza divina. No mundo, por causa do pecado, muitos se pervertem, pecam, prevaricam, desmoralizam, fraquejam, desvirtuam, mudam, alteram, modificam o comportamento e se corrompem, tornando-se semelhante aos espíritos das trevas. A distinção entre o espírito também se observa nos costumes. O Espírito Santo e o Espírito do santificado, isso é, da pessoa, tem prazer, satisfação no bem, na justiça e na verdade. Já os das trevas se alegam com a degradação dos pecadores, se rendem, isto é, se entregam aos vícios que degeneram o corpo humano. Se os filhos de Deus desejam viver livres do mal e serem sempre abençoados, como nos dizia o bispo, devem vigiar, manter-se fiéis neste santo caminho. Assim conservarão a vida na alma e terão o espírito salvo por toda a eternidade, desde a vida presente. Permaneçam fiéis ao Espírito Consolador, à Santa Avó Rosa, ao profeta dos tempos do fim, o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus o Pai, de Jesus Salvador e da amada Mãe Maria Santíssima. E eles os ampararão e protegerão todos os que creem
com fé, humildade e sinceridade, por meio de uma vida honrada e digna, os fiéis preservam o corpo e o espírito, se livram da influência do mal. Irmãos e irmãs, amados, compreendo o grande valor dessa doutrina que ensina e esclarece a diferença entre os filhos de Deus, que têm a luz da vida em seu espírito, e os espíritos das trevas, que se opõem ao nosso Deus. Acreditem em Deus, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, entregue-se ao Consolador e ao Supremo Pastor para tornarem-se filhos valorosos do Deus vivo. Consagrem-se, santifiquem-se para merecerem a vida eterna ao seu Espírito, e essa é a grande bem-aventurança prometida por Jesus, nosso amado Mestre. Amém. Portanto, deixe-lhes, pois, esta mensagem em vosso coração, aonde eu explanei vários detalhes da mesma. E eu tenho a plena certeza que quem ouviu com atenção, e se algum detalhe lhe tocou no coração, saiba, não estou julgando, mas saiba, é ali que precisa ser feito uma correção para ter uma vida muito mais abençoada. Amém. Prezados irmãos, eu agora os convido a ficarem em pé. Vamos passar para o momento de oração, aonde nós iremos entoar, em primeiro lugar, o hino de número 176 do nosso inário, que tem como título o hino Reunidos em Oração. Uma vez que nós iniciamos a nossa oração através do hino de número 176, agora cabe a cada um de nós fecharmos os nossos olhos, erguermos os nossos braços aos céus e darmos sequência à nossa oração conforme agora lhe convier, de acordo com o que desejar. Podem orar. Aproveitem a oportunidade. Amém. Eu agradeço aos amados irmãos que me acompanharam em ambas as reuniões, sendo esta a última. Não sei quando novamente aqui voltarei, mas agradeço a todos pela sua presença. Lhes desejo, como sempre, muita paz, saúde, felicidade e prosperidade em todo o seu viver. Também desejo isso a todos os nossos amigos e irmãos internautas. Fica aqui o meu abraço e desde já até uma próxima oportunidade, se me for permitido. Entoaremos na sequência o hino de número 179, graças a Deus, e logo após estarei orando e encerrando a nossa reunião. Oh
Amém. Todos em sentido de reverência, eu irei orar a seguir. Ó soberano e eterno Deus, Pai bendito, aqui estamos nós reunidos no encerramento desta reunião, agora ansiosos para mais uma vez poder receber a bênção do Teu Divino Espírito Santo. Agradecemos pela manifestação do mesmo através de nossa reunião, com a presença de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a presença da Santa Avó Rosa Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo, a quem eu clamo neste momento por esses pedidos de orações, os quais foram trazidos aqui à frente e depositados neste local, reservados aos mesmos, conhecido como caixa para pedidos de orações. Impus a minha mão, mas não tenho poder para abençoar, mas rogo a vós que, observando esses pedidos, as petições que os teus filhos fizeram por escrito, dei a cada um deles a resolução dos seus problemas. Mas não é somente sobre este pedido que eu peço a vossa graça, peço também a bênção e a graça para as orações que os teus filhos ainda estão fazendo no encerramento desta reunião. Eu não sei o que eles estão te pedindo, mas que a senhora a Santa Avó, juntamente com o irmão Aldo e a Mãe Maria Santíssima, possa conceder a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, possa conceder a própria bênção, a de Maria Santíssima como mãe, a da Senhora como Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo como profeta de Deus, o nosso Criador. E que essas bênçãos sejam para eles alívio, paz, saúde, felicidade e ajuda para que sejam prósperos, não só na vida física, como também na vida espiritual. Enfim, também me lembro daqueles que estão hospitalizados, estão em um leito de dor, seja em casa ou nos hospitais, ou até mesmo em casa de repouso. Também peço pelos teus filhos que espalhados por este mundo se encontram, mas que todavia, somente através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, via internet ou via rádio, guardam, praticam, portanto, a doutrina e a disciplina apostólica. Peço também em favor daqueles que, infelizmente, fracos de espíritos, se deixam levar por maus costumes e maus sentimentos, e deixam a família apreensiva, preocupada, porque muitas vezes não tem nem como saber por onde eles andam. Que a Senhora a Santa Avó, juntamente com o irmão Aldo e a Virgem Maria Santíssima, tenha misericórdia e toque no coração destas pessoas, para que, doravantemente, vivam uma nova vida, uma vida mais tranquila e possa trazer a alegria para a família e não trazer o sofrimento. Rogo em favor da humanidade, que tanto sofre, inclusive peço em favor dos chefes das nações, para que eles se entendam e não criem problemas entre si, ao ponto de fomentarem a guerra e trazer tanta dizimação, de mutilação de corpos, e assim, desta forma, trazer sofrimento para a própria nação. Por isso, irmão Aldo, eu agradeço ao Senhor, também de todo o coração, por mais essa reunião e pelo trabalho que chega ao seu encerramento. E assim, queridos irmãos, recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. A bênção que estão recebendo é também dirigida a todos os nossos amigos e irmãos internautas, não importam aonde esteja, porque o poder de Deus é ilimitado e não existe local ou barreira que possa impedir que a graça dele chegue até a sua pessoa. Recebam também a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Uma vez abençoado, eu despeço a cada um dos amados irmãos, sejam aqui presentes ou os que conectados estiveram assistindo, portanto, a nossa reunião. Desejo-lhes paz, saúde, felicidade e prosperidade. O que eu lhes desejo vem dos céus, vem da glória celestial. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Tenham todos uma boa noite. Meu abraço a todos. Lhes desejo um feliz regresso, uma boa noite de descanso e no seu dia a dia, muita paz e prosperidade com a graça do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Até qualquer dia desses, se assim me for permitido novamente. A paz do Senhor a todos.